Dia 82, Números capítulo 36, ao livro de Deuteronômio capítulo 1, versículo 46. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileale, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias dos de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas junto ao Jordão de Jericó. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Zuf, entre Parã, Itofel e Labã e Azerote, e de Zaabe, 11 jornadas, desde Horebe, caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos a partir. Ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experientes, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer.
Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio. De sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha, e vieram até ao vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem o temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos de que dissestes: por presa serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos, pois, vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor. O Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Lucas capítulo 5, do versículo 29 ao capítulo 6, versículo 11. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha.
E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantou-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Salmos capítulo 66, versículo 1 ao 20. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegremos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Provérbios capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Terminamos o dia 82, nós nos vemos amanhã no dia 83. Até mais.